Bom dia a todos, a paz do Senhor nosso Deus. Quem vos fala aqui é o pastor Paulo Delanhese, São Paulo, Jundiaí. Vamos dar início a mais uma aula de escola bíblica, iniciando mais um trimestre, o terceiro trimestre de 2017, da nossa lição. O título da lição deste dia que vamos estar aqui comentando no nosso canal de YouTube é a inspiração divina e a autoridade da Bíblia. Quero convidar você que ainda não está inscrito no nosso canal do YouTube a se inscrever, digitando lá, através do celular, do computador, do seu tablet, paulo.delanhese. Ajude-nos a levar a palavra do Senhor. Comentarista desta lição, pastor Ezequias Soares, pastor presidente de uma das Assembleias de Deus de Jundiaí. Tive o privilégio de tê-lo como meu professor de teologia, isso no ano de 2002, Pastor Ezequias foi meu professor de teologia. Gosto muito dos seus escritos, na área de seitas e heresias. Somos também escritores na área de seitas e heresia, e para mim, particularmente, é um privilégio poder hoje falar de uma matéria a qual foi escrita por ele, aqui nas lições bíblicas da CPAD. Bom, vamos à matéria de hoje. Temos uma leitura semanal, Na segunda-feira, Jeremias 36, 1, 2, Deus mandou que suas palavras fossem escritas em um rolo. Terça, 2 Pedro 3, 2, as escrituras inspiradas por Deus dizem respeito ao Antigo e ao Novo Testamento. Quarta, Mateus 7, 13, o Senhor Jesus disse que a Bíblia é a palavra de Deus. Quinta, João 10, 35, as escrituras sagradas jamais falharão. Sexta, Hebreus 4, 12, a palavra de Deus é viva e poderosa e capaz de transformar vidas. Sábado, a Bíblia é o manual de Deus para o nosso bem. E domingo, o nosso textuário, 2 Pedro 1, 21. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram, inspirado pelo Espírito Santo. Então vemos aqui da onde surgiu a Bíblia, da onde surgiu a palavra de Deus e a inspiração, e os homens que foram usados por Deus para a escrever, e para trazer até nós esse glorioso manual, de salvação. Porque a Bíblia é o manual para as nossas vidas que queremos ser salvos. Como qualquer produto, que existe um manual de instrução para que aquele produto seja bem manuseado. Comigo e com você que somos um produto, entre aspas, assim podemos dizer, somos criatura de Deus, Deus nos criou e junto com a criação, nos seus séculos, nos anos posteriores, ele escreveu o manual de conduta para a minha vida e para a sua vida, e esse manual se chama a Bíblia. Verdade prática. Cremos na inspiração divina verbal e plenária da Bíblia Sagrada, única regra infalível de fé e prática para a vida e o caráter cristão. Essa é a minha crença, é a nossa crença, que conhecemos a palavra de Deus como a única regra de fé, Única, que isso fique bem gravado. Existe aí alguns supostos religiosos que escreveram seus livros e querem colocar em parâmetro com a Bíblia, dizendo que eles também são inspirados. Mas isso é mentira. A única inspirada é a Bíblia. A maioria desses livros são contos dos seus próprios autores, como José Smith, como Charles Tarsio Russell,
que escreveu os seus livros, como a Ellen, né, que escreveu os seus livros da Adventista do Sétimo Dia, ou como Maomé, que escreveu o Corão, e assim por diante. Tantos outros aí, né? A própria Igreja Católica acrescentou alguns livros na Bíblia, que são chamados livros apócrifos. Eles não são inspirados, os próprios livros apócrifos, eles dizem que não são inspirados. Inspirado é unicamente os 66 livros da Bíblia, pois é o que a Bíblia fala, né? É o que a própria Bíblia nos mostra. Então todos esses livros, né, não podem ser colocados em parâmetro com a Bíblia, né? Maçonaria tem o seu livro, Sechenoe tem o seu livro, kardecistas têm o seu, mas todos são livros feitos simplesmente pela vontade do homem e não pela vontade de Deus, como é o caso da Bíblia. A introdução da lição nos diz que a Bíblia é a revelação de Deus escrita para a humanidade. Disso discorre o fato de ela ser nossa exclusiva fonte de autoridade espiritual. Sua inspiração divina e sua soberania como única regra de fé e prática para a nossa vida constitui a doutrina basilar da fé cristã. Essa inspiração é um fato singular que ocorreu na história da redenção humana. O enfoque do presente lição é sobre a importância e o significado dessa inspiração divina. Ou seja, vamos focar hoje, né, na nossa matéria desse terceiro trimestre, como eu disse que está começando, sobre a inspiração divina, sobre a inspiração da palavra de Deus, né, que é o nosso ponto realmente forte. Ponto central diz que cremos na inspiração divina e autoridade da Bíblia Sagrada. Primeira parte, revelação e inspiração. Revelação. A palavra revelação, apocalipse, em grego, significa ato e efeito de tirar o véu que encobre o desconhecido. Nas Escrituras, essa palavra é usada em relação a Deus, pois Ele é quem revela a si mesmo, a sua vontade e a natureza e os demais mistérios. Ele não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo ao seu servo e os seus profetas. Amós 3:7, né? Nós vemos aí que Deus, ele sempre que fará algo, ele vai revelar aos seus profetas e os seus servos, como a própria Bíblia já nos orienta. Deus conhece tudo aquilo que está fora do alcance dos seres humanos. A busca da verdade sem Deus é vã e está destinada ao fracasso. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 21. Então, a verdade, né, sem Deus, ela é vã, ela é mentirosa, ela está destinada ao fracasso. A verdade nós só podemos conhecer através de Deus e através da Escritura, a sua palavra, a Bíblia, expirada por ele a homens santos. A inspiração, parte 2, é o registro dessa revelação sobre a influência do Espírito Santo, que penetra até as profundezas de Deus. 1 Coríntios 2, 10, 13. Divinamente inspirados são os 66 livros da Bíblia. As Escrituras foram os repetáculos da revelação. Homens santos falaram da parte de Deus movidos pelo Espírito Santo. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21. Eles receberam os oráculos divinos de forma especial, exclusiva e única e milagrosa. Ninguém mais além deles foi usado por Deus dessa maneira específica. Então, esses homens, né, escolhidos, né, a dedo pelo Senhor, são vários homens, né, durante os 66 livros, né, aproximadamente aí 1.500 anos, né, para a Bíblia ser toda escrita, toda divinamente revelada ao homem, né, um chamando a atenção com o outro, um combinando com o outro, mesmo não tendo vividos na mesma época, né, mesmo alguns nunca ter visto a face um do outro, porque durou aí 1.500 anos, mas o Espírito Santo foi inspirando um a um, cada um no seu tempo, para que chegasse à perfeição
da palavra de Deus ao coração do homem e da mulher pecadora. A forma de comunicação, parte 3 do tópico 1. Processo de comunicação divina aos profetas do Antigo Testamento se desenvolveu por meio da palavra e da visão do som e da imagem. Jeremias 1, 11 ao 13. A revelação aos apóstolos no Novo Testamento veio diretamente do Senhor Jesus Cristo. Gálatas 1, 11, 12. 2 Pedro 1, 16, 18. 1 João 1, 3. E do Espírito Santo. Efésios 3, 4, 5. A frase veio a palavra do Senhor, veio a minha palavra do Senhor, ou a fraseologia similar, tão frequentemente no Antigo Testamento, diz respeito a uma revelação direta, externa e audível. Essa forma de comunicação não aparece no Novo Testamento, na comunicação divina aos apóstolos, exceto uma única vez no ministério de João Batista. Veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias. Lucas 3:2, pois ele é o último profeta da dispensação da lei. Lucas 16:16. Então vemos aí o desenrolar, das escrituras sagradas, como que ela veio aos homens, como que ela veio às mulheres, da época, como eles tiveram aquele contato com Deus, como Deus falou com eles, como Deus agiu para que a inspiração da palavra chegasse a nós. No subsídio teológico, diz-nos um resumo a respeito do que a Bíblia alega sobre si mesmo. Pode ser encontrada em duas passagens principais. Pedro disse que os autores foram expelidos pelo Espírito Santo e Paulo declarou que seus escritos foram soprados pelo próprio Deus. Portanto, a Bíblia alega que autores movidos pelo Espírito Santo expressaram as palavras inspiradas por Deus. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20 a 21. Em suma, os escritos proféticos do Antigo Testamento não tiveram sua origem nos homens, mas em Deus, que agiu por meio de alguns homens chamados de profetas de Deus. Então, vemos aqui no subsídio teológico, aonde o autor, da lição, pastor Ezequias Soares, ele nos chama a atenção que esses homens tiveram uma revelação divina. Ainda que eles fossem homens falhos, pecadores, como eu, como você, mas eles foram chamados especificamente e inspirados por Deus e tiveram revelação de Deus para escrever as Escrituras. Porque há alguns aí que alegam que a Bíblia foi escrita por homens. Sim, com certeza, eu costumo dizer que realmente a Bíblia foi escrita por homem, Deus não ia usar um animal, porque o homem, ele é o único racional que sabe escrever, que sabe colocar no papel aquilo que ele ouve e aquilo que ele vê. Então, Deus realmente tinha que usar o homem. Só que a diferença deste homem é que eles foram inspirados por Deus e não por eles. Eles não escreveram simplesmente o que eles achavam que eles queriam. Eles ouviram a voz de Deus e colocaram no papel aquilo que Deus queria falar à humanidade. A parte 2, a inspiração divina. Tópico 1 da parte 2. A inspiração divina. Toda a escritura é inspirada por Deus. A palavra grega aqui traduzida por inspirada por Deus ou divinamente inspirada é theopneutos. Ela só aparece uma única vez na Bíblia, vinda de duas palavras gregas, theo, Deus, e pneu, respirar, soprar. Isso significa que o texto sagrado foi soprado por Deus. A palavra teopneutia significa inspiração divina da Bíblia. Segundo o dicionário contemporâneo da língua portuguesa de Caldas Aulet, o termo quer dizer inspiração divina, que presidiu a redação das Sagradas Escrituras. Joséfo, o historiador judeu, e Filão de Alexandria disseram que as Escrituras são divinamente inspiradas, mas usaram outros termos. Então, os próprios historiadores, já viam as Escrituras como inspirada por Deus, Então, realmente é Deus revelando o manual de instrução,
para o homem e para a mulher. Uma avaliação exegética, parte 2 do tópico 2. Estamos acostumados com duas traduções. Toda escritura divinamente inspirada e proveitosa, e toda escritura divina inspirada e proveitosa. Ambas as versões são permitidas à luz da gramática grega, mas a primeira é mais precisa, pois a conjunção grega cai e aparece entre os dois adjetivos inspirada e proveitosa. Isso significa que o apóstolo está afirmando duas verdades sobre as escrituras, a saber, divinamente inspirada e proveitosa, e não somente uma dessas duas coisas. Dizer que toda escritura é divinamente inspirada e proveitosa pode dar margem para alguém interpretar que nem toda escritura é inspirada. Então vemos aqui uma avaliação sobre a mais correta das explicações sobre a inspiração das escrituras, ainda que exista duas, bem usada, mas o pastor Ezequias, que é um excelente comunicador na área da gramática, né? No entanto, ele é formado nesta área, ele vê aí como mais próxima da verdade, para não deixar brecha, né? Para os falsos ministros, falsos apóstolos, homens, né? Que tentam distorcer as escrituras. Então ele vê como a primeira, a mais confiável, né? E a que realmente se encaixa dentro da inspiração da palavra de Deus. A parte 3 do tópico 2, autoridade. A autoridade da Bíblia deriva de sua origem divina. O selo dessa autoridade aparece em expressão como assim diz o Senhor. Êxodo 5:1, Isaías 7:7. Veio a palavra do Senhor, Jeremias 1:2. Está escrito Mateus 1:2, Marcos, melhor dizendo, 1:2. Isso encerra a suprema autoridade das Escrituras, com plena e total garantia de infalibilidade, pois a Bíblia é a palavra de Deus. Marcos 7:13, 1 Pedro 1:23 ao 25. Então vemos aí a autoridade da palavra, né, aonde vemos, né, desde o Antigo ao Novo Testamento, né, a sua confiabilidade, a sua veracidade, né, sobre tudo aquilo que está escrito. O subsídio teológico ainda nos traz um parâmetro, onde nos diz assim: existem muitas palavras ou frases que a Bíblia utiliza para se autodescrever e que sugerem uma reivindicação de autoridade divina. Jesus disse que a Bíblia é indestrutível e que ela jamais passará. Mateus 5, 17 e 18. Ela é infalível ou não pode ser anulada. João 10, 35. Ela tem autoridade final. Mateus 4, 4, 7, 10. E ela é suficiente para a nossa fé e prática. Lucas 16, 31. Então a Bíblia, ela é insubstituível. Ela é, como eu já disse, o nosso manual de fé, nosso manual de sobrevivência. A Bíblia é a nossa bússola, a Bíblia é o nosso leme, a Bíblia é o nosso cajado, a Bíblia é o ar que respiramos, a Bíblia é o caminho que nos levará ao céu, né? Ela é o mapa, né, desta viagem que estamos viajando rumo às mansões celestiais. Parte 3, inspiração plena e verbal. Inspiração plenária. Tal expressão significa que todos os livros das Escrituras são inspirados por Deus. O apóstolo Paulo deixa isso muito claro quando afirma que toda a Escritura é divinamente inspirada. A inspiração da Bíblia é especial e única. Não existe na Bíblia um livro mais inspirado e outro menos. Todos têm o mesmo grau de inspiração e autoridade. A Bíblia que Jesus e seus apóstolos usaram era formada pela lei de Moisés, os profetas e os escritos. Essa terceira parte é encabeçada pelos Salmos, Lucas 24, 44. O termo escritura ou escrituras, que aparece no Novo Testamento, refere-se a esse cânon tripartido, que é o mesmo Antigo Testamento.
de nossa Bíblia. Cabe ressaltar que o apóstolo Paulo, ao afirmar que toda a Escritura é divinamente inspirada, se referia também aos escritos apostólicos. Os escritos dos apóstolos se revestiam da mesma autoridade dos livros do Antigo Testamento, já desde a era apostólica, inclusive profetas e apóstolos. Às vezes aparece como termos intercambiáveis, 2 Pedro 3,2. O apóstolo Pedro considera ainda as epístolas paulinas como as escrituras, 2 Pedro 3, 15 e 16. O apóstolo Paulo ensinava, porque diz as escrituras: não ligarás a boca ao boi que debulha, é digno o obreiro de seu salário. 1 Timóteo 5, 18. O apóstolo aqui coloca lado a lado citações da lei de Moisés, Deuteronômio 25, 4, e dos evangelhos, Mateus 10, 10, Lucas 10, 7, chamando ambas de escritura. Outras vezes ele deixa claro que seus escritos são de origem divina, 2 Coríntios 13, 3, 1 Tessalonicenses 2, 13. Isso nos permite afirmar que a frase toda escritura é divinamente inspirada se refere à Bíblia completa, aos 66 livros e do Novo Testamento. Então toda a Bíblia é inspirada. Não é parte da Bíblia como alguns céticos dizem, né? Não, toda a Bíblia é inspirada. É nisso que cremos, é isto que defendemos, é isso que pregamos, é isso que anunciamos, pois estamos com os apóstolos. Deus os inspirou para nos trazer este manual de salvação. Parte 2 do tópico 3, inspiração verbal. Essa característica bíblica significa que cada palavra foi inspirada pelo Espírito Santo, 1 Coríntios 2, 13, e também que as ideias vieram de Deus, 2 Pedro 1, 21. O tipo de linguagem, o vocabulário, o estilo ou personalidade são diversificados nos textos bíblicos, porque Deus usou cada escritor em sua geração, em sua cultura, com seus diversos graus de instrução. Isso mostra que quem conduziu esses livros sagrados eram seres humanos que viveram em várias regiões e pertenceram a diversas gerações, desde Moisés até o apóstolo João. Passaram-se cerca de 1000 anos. Eles não foram tratados como meras máquinas, mas como instrumentos usados pelo Espírito Santo. Deus soprou nos escritores sagrados. Uns produziram som de flauta e outros de trombeta, mas era Deus quem soprava. Assim, eles produziram esse maravilhoso som que são as escrituras sagradas. É isso que tem que ficar patente para mim e para você, né? A inspiração que esses homens tiveram de Deus para escrever a palavra de Deus. Subsídio teológico. Apesar do mistério que ronda o modo como Deus fez com que sua palavra fosse fiel, sem destruir a liberdade e personalidade dos atores humanos, existem algumas coisas que ficam muito claras. Os atores humanos não eram simplesmente secretários que anotavam algo que estava sendo ditado a eles. A sua liberdade não foi suspensa, nem negada. Eles não foram automatos. As suas palavras correspondiam ao seu desejo, no estilo em que estavam acostumados a escrever. Na sua providência, Deus promoveu uma concordância divina entre a palavra deles e as suas. Por quê? Porque Deus, ele respeita, né, o livre-arbítrio do homem. Ele respeita os desejos do homem, né, principalmente quando esses desejos são desejos santos, né, em realmente realizar algo pela palavra do Senhor. Parte 4. Única regra infalível de fé e prática. Parte 4, parte 1. Proveitosa para ensinar. O propósito das Escrituras é o ensino para a salvação em Jesus, pois ela pode fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. 2 Timóteo 3,15. São ensinos espirituais que não se encontram em nenhum lugar do mundo. A Bíblia revela os mistérios do passado, como a criação, os do futuro, como a vinda de Jesus, e os decretos eternos de Deus, os segredos do coração humano e as coisas profundas de Deus. Gênesis 2, 1 ao 4, Isaías 46, 10,
Lucas 21, 25, 28. Então a Bíblia ela trata de três aspectos: passado, presente e futuro. Tudo revelado dentro deste manual chamado Escritura Sagrada, onde Deus fala com o homem, fala com a mulher e o chama para a reconciliação, chama ele para a sua presença. Tópico 4, parte 2. A conduta humana. A Bíblia corrige o erro e é útil para orientar a vida, sendo proveitosa para instruir em justiça. Uma das grandezas das Escrituras é a sua aplicabilidade na vida diária, na família, na igreja, no trabalho e na sociedade. Deus é o nosso Criador e somente Ele nos conhece e sabe o que é bom para suas criaturas. Essa orientação está na Bíblia, o manual do fabricante. Como eu disse no começo, né? Deus, conhecendo o homem, criou o manual do fabricante. E o manual é as Escrituras Sagradas. Parte 3 do tópico 4, as traduções da Bíblia. A autoridade e as instruções das Escrituras valem para todas as línguas em que elas foram traduzidas. É vontade de Deus que todos os povos, tribos, línguas, nações conheçam sua palavra. Mateus 28, 19, Atos 1, 8. Em que idioma essa mensagem deve ser pregada? Hebraico, grego, aramaico? Não, na língua do povo. Os apóstolos citam diversas traduções gregas da Septuaginta no Novo Testamento. Isso mostra que a mesma inspiração do Antigo Testamento hebraico se manteve na Septuaginta. A citação de Salmos 8, 4, 6 em Hebreus 2, 6, 8 é um bom exemplo. A inspiração divina se conserva em outras línguas, desde os tempos do Antigo Testamento até hoje. Deus se manifestou e se manifesta a cada um de seus servos e suas servas no seu próprio idioma. Então, a palavra de Deus, ela tem que ser pregada na língua de todos os povos. Todos precisam conhecer a revelação de Deus ao homem. Todos precisam estar pronto a ouvir o que Deus fala na sua palavra aos homens, né? E é por isso que ele chama-nos a atenção, é por isso que ele nos traz, né, esta palavra de consolo, essa palavra de salvação, essa palavra de libertação, esta palavra de transformação para as nossas vidas. Por quê? Porque ele nos ama, né, com amor incondicional, né? O amor a ponto de dar o seu Filho unigênito, né? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Deus, ele quer nos dar a vida eterna. E para encontrarmos a vida eterna, precisamos de um manual que chama Bíblia Sagrada, para reconhecermos o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. A conclusão nos diz que cremos que a Bíblia é a única revelação escrita de Deus para toda a humanidade e que seu texto foi preservado e sua inspiração divina é mantida nas 2.935 línguas em que ela é traduzida, segundo os dados da Sociedade Bíblica do Brasil, que cada um possa receber a Bíblia sem restrição alguma, pois ela é a palavra de Deus em qualquer língua em que vier a ser traduzida. Olha que coisa gloriosa, olha que coisa fantástica, né? A Bíblia, ela é a palavra daquela nação, né? Diferente, como vamos ver aqui ainda num comentário, alguns livros que é escrito, ele pertence a uma nação, a um autor. Com a Bíblia não é assim, né? Cada um tem a Bíblia na sua língua e ela é sua, né? Ela não é dos judeus, ela não é dos gregos, ela não é dos norte-americanos, ela não é do Brasil, ela não é do Japão, não. A Bíblia, ela é de todos. E todos que a possuem na sua língua, porque Deus quer falar com cada um, né? Ainda que existe aí, segundo a Sociedade Bíblica, mais de 2.935 línguas, né? Nas línguas que a tradução da Bíblia chegou, ela se manteve com a sua originalidade e fala diretamente com aquela nação
como sendo realmente a palavra de Deus especificamente a ela. Subsídio teológico, para encerrar, nos diz que através do mundo inteiro, qualquer crente ao ler a Bíblia recebe sua mensagem como se esta for escrita diretamente para ele. Nenhum crente tem a Bíblia como livro alheio e estrangeiro, como acontece aos demais livros traduzidos, como dissemos aí atrás, né? Todas as raças consideram a Bíblia como possessão sua. Por exemplo, ao lermos o Peregrino, sabemos que ele é inglês. Ao lermos Em Seus Passos que Faria Jesus, sabemos que é norte-americano, porque seus autores são oriundos desses países. E assim com a Bíblia, não. É assim com a Bíblia, não. Nós a recebemos como nossa. Isso acontece em qualquer país onde ela chega. Ninguém tem a Bíblia como livro dos outros. Isso prova que ela procede de Deus. Então, a Bíblia é a revelação de Deus a mim, a você, homem e mulher. Precisamos acreditar realmente no que Deus nos fala através das Sagradas Escrituras, através da inspiração desses homens e dessas mulheres, né? Devemos tomar esse manual como regra de fé, conduta de fé, lermos, estudarmos, meditarmos, dedicarmos à palavra de Deus. Pois vivemos hoje o século 21, onde as Bíblias, infelizmente, têm sido substituídas pelas tecnologias. Eu sei que é bom ter a Bíblia no celular. É bom ter a harpa no celular. Fantástico. Mas eu ainda sou daqueles que acredito que a Bíblia tem que estar na mão. Porque ali nós realmente nos identificamos com o autor e o autor se identifica conosco. Realmente mostramos que somos homens e mulheres de Deus. Deus abençoe a todos. Pastor Paulo Delagnese, São Paulo, Jundiaí. Um grande beijo no coração de cada um. Você que ainda não está inscrito no nosso canal do YouTube, se inscreva digitando lá Paulo.Delagnese. Deus abençoe.